Quantos aqui já ouviram falar em um conto de fadas? Opa! Quantos? Obrigado, Leandro, que Deus abençoe. Pouca gente, né? Quantos já ouviram falar em contos de fadas? Opa! Interessante nos contos de fada é que sempre no final diz: e viveram felizes para sempre. E quando eu olho e vejo essa frase, viveram felizes para sempre, e aí tem saído alguns filmes e mostrando que, opa, não é bem assim, não viveram felizes como se pensava. E outras versões de histórias, de contos de fada, têm surgido. Mas interessante que quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo, queridos, que há um conto agora verdadeiro, um final realmente feliz, um final que Deus deseja para cada ser humano, um final que Deus deseja para cada pessoa que Ele criou. É um final feliz para sempre. E não é um conto de fadas, é uma verdade, é uma realidade. Deus deseja isso para nós, mas quando olhamos para isso, e eu vejo que nós precisamos retomar a história. E quando nós retomamos a história e vamos ver que aquilo que Deus promete, Ele é fiel, Ele cumpre, e nós precisamos cada dia nos atentar para ela. Eu fico olhando, queridos, que como é bom você ver um final feliz. Quando é bom ver que aquele casal, ou seja, mesmo na novela, quando alguém está acompanhando a novela e vê lá algumas turbulências, vê um casal que aí começa a torcer para que eles terminem junto, e quando não termina, as pessoas ficam decepcionadas. Eu fico olhando também a Guerra Infinita. Quantos assistiram Guerra Infinita aí? Os Vingadores? Pouca gente assim? Não sei não, hein? Olha, interessante que eu fui assistir, meus meninos jovens lá em casa, a gente tem que ir, né? Isso é bom. E aí, indo lá assistindo Vingadores, estão ali, Guerra Infinita. Interessante que ali Thanos, ele estava já seguro, ele estava praticamente vencido, mas aí quando alguém viu ele, começou a esmurrar, ele conseguiu acordar, e quando ele estava quase vencido, o Thanos, o camarada poderoso, e ali ele conseguiu. Interessante que ele faz isso. E ao fazer isso aqui com o dedo, ele tinha umas pedras, e ali agora acontece algo. O que vai acontecer ali? Pessoas começam a desaparecer. Pessoas começam a virar pó. Começam a desaparecer algumas pessoas. E aí, dentre as pessoas que estavam sumindo, alguns super-heróis começam a sumir também. E um deles foi o Homem-Aranha. Interessante que no cinema, na hora que isso começou a acontecer, houve um silêncio. A gente viu pessoas começando a chorar. Porque o super-herói tinha sumido e a forma como ele falou também, isso causou uma emoção nas pessoas. Não, eu não quero ir agora, eu não quero ir agora. E isso causou então algo na mente das pessoas. E eu ouvia só gente chorando. Os adolescentes, muito jovem, adulto também, as pessoas chorando. Quem está aí? Quem chorou aí? Pessoas chorando. E aí também outros, o Pantera Negra também sumiu, e mais uns outros ali, e a gente via só pessoa no cinema, enxugando as lágrimas, e dando aquele soluço e silêncio. E quando eu fico olhando para a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 36, Jesus está falando sobre a volta dele. E ele vai, especificamente, acho que no versículo 40, e ele vai falar que vai estar duas pessoas juntas, vai estar duas trabalhando, vai estar no moinho, ou vai estar fazendo algo. Uma será levada e a outra será deixada. E nesse filme também, as pessoas elas estavam no carro. E aí só havia carro batendo, porque tinha duas pessoas dentro daquele carro. Uma motorista muito sumia e o carro ficava sozinho, e um monte de acidente acontecendo, e o pessoal então sem saber o que estava acontecendo.
Queridos, se isso começasse a acontecer agora, como que você ficaria? Como? Mateus capítulo 24, quando a gente olha, então, do versículo 36, ele começa a dizer: mas quanto dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 homens no campo, um será levado, o outro deixado. Estando 2 mulheres trabalhando no moinho, uma será levada, uma e outra será deixada. Queridos, quando eu olho para essa palavra do Senhor, e eu me reportando e vendo o filme ali, interessante que eu fico olhando esses camaradas, a gente acha que eles têm uma mente espetacular, mas a gente observa que eles tiram algumas coisas da Bíblia, ou muitas coisas eles tiram da Bíblia. E agora, queridos, eu vejo que aquelas pessoas que estavam ali esperando que aqueles super-heróis não morressem, mas aqueles super-heróis morrem, e aquele que era mau vence. E nós olhamos então para a palavra do Senhor, que isso aconteceu. O nosso super-herói, um dia, quando esteve aqui, passou por todas as aflições, mas aqueles a qual os discípulos confiavam, aquele que os discípulos depositavam toda a convicção, que estavam seguindo ele, mas quando chega em um determinado momento, eles veem ele crucificado naquela cruz. E quando nós estudamos hoje pela manhã, em João 14, quando Jesus, antes de aquilo acontecesse, Jesus estava alertando eles e dizendo: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele então alertando para os discípulos que era mister que ele fosse para o céu, mas que ele não iria deixar só, que ele iria mandar o Consolador, o Conselheiro, o Ajudador, aquele que nos ajudaria em todas as coisas, aquele que ia nos ajudar, ou que nos ajuda a entender a palavra do Senhor. E quando olhamos para isso, queridos, e vamos ver que aqueles discípulos, 3 anos, eles viveram um conto de fada, tudo perfeito. Pessoas, então, viveram esse momento espetacular da vida de Jesus, porque quando Jesus estava aqui, eles viram Jesus parar o vento. Quem neste mundo, ou em algum lugar, você já viu falar que ele conseguiu parar o vento? Que ele conseguiu domar o mar? Os discípulos experimentaram e eles viram isso. Isso para eles era como um conto de fada, maravilhoso, um final perfeito. Estamos com alguém todo-poderoso, aquele que pode todas as coisas. Pessoas então que estavam aleijadas, que nasceram cegas. Pessoas então que tiveram novamente a oportunidade de poder andar livremente. Pessoas que tiveram a oportunidade de enxergar novamente. Outros que nunca enxergaram, mas que começaram a enxergar. E eu vejo, queridos, que coisa fantástica. Imagine você vivendo esse momento com Jesus. Você pode imaginar você estando com Jesus, andando por Jerusalém, andando pela Galileia, andando em Cafarnaum, andando naquelas cidades, e agora operando esse grande número de milagres. Imagine se você fosse uma delas, ou até você pode ser uma delas. Talvez Deus já pode ter feito algo em você, ou você também ter visto algo que Ele tenha feito. Que coisa fantástica, um conto de fada. Mais do que um conto de fada, porque um conto é um conto, mas aquilo que falamos e aquilo que a palavra de Deus fala a respeito de Jesus, isso é comprovado. É comprovado. Não há como negar. E a gente vê então, queridos, que
aqueles discípulos durante 3 anos viveram todas essas experiências. E uma das maiores, então, a gente vê que quando Jesus estava mais ou menos há 2 dias ali do local aonde a vila de Maria, mais Marta e Lázaro, e eles estavam a 2 dias de distância dali, e chegou-se a notícia, olha, Lázaro está doente. E aí, ele está tranquilo, não, mas a gente não pode ir lá agora, nós temos algo para fazer aqui. E aí, novamente, falou assim, olha, Jesus fala para os seus discípulos, Lázaro dorme. E aí, eles não entenderam, e Jesus falou, não, Lázaro morreu. E quando Jesus chega naquele local, já fazem 4 dias que Lázaro estava morto. Está registrado em João, no capítulo 11. E quando a gente observa aquela passagem, e nós vamos ver que quando elas souberam, Maria e Marta, e elas souberam que Jesus estava chegando, Maria foi correndo até Jesus, e ela disse, se você estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Para vocês verem então o que a presença de Jesus representava, segurança, confiança, de que mal nenhum podia resistir. E agora, queridos, o que vemos ali, e Jesus olha para ela, e vai dizer, olha, se creres verás a glória de Deus. Se creres verás a glória de Deus. E eu vejo, queridos, que não importa se passou 2000 anos, essa mesma palavra, ela é dita para nós, se você crer, você verá a glória de Deus. E você precisa crer, então, que não é apenas um conto, mas é uma verdade. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Ele passou, e aquilo que Ele pode fazer ainda. E quando eu olho para estas passagens, e eu fico a imaginar, então, os discípulos, a decepção deles. Eles não sabiam o que fazer, porque aqueles que eles viram fazendo tantas coisas, e agora as próprias pessoas começaram a zombar dele, e dizendo, não é você que curou a muitos? Não é você que fez tantas coisas? Salva a ti mesmo agora, desce dessa cruz. Mas convinha que ele estivesse naquela cruz, para que eu e você tivéssemos esperança, para que eu e você não vivêssemos o terror, para que a humanidade pudesse sim desfrutar de uma esperança, e uma esperança futura, mas uma esperança que começa aqui, futura, mas que começa aqui, com a nossa vida, pois Ele deseja o melhor para nós. Mas aqueles discípulos naquele momento, eles passam por um momento terríveis, por situações agora sem saber o que fazer, porque eles não creram que Jesus realmente ressuscitaria ao 3º dia, porque para eles ouviram tudo, mas eles não ouviram como verdade, eles ouviram como um conto. Jesus está apenas contando um conto. E hoje muitas pessoas estão pensando a mesma coisa, que a volta de Jesus é um conto, isso não vai acontecer. Quando a gente olha em 2 Pedro, no capítulo 3, nós vamos ver as pessoas dizendo, não, desde que eu nasci, que eu ouço falar que Jesus vai voltar. As pessoas então estão pensando que isso é apenas um conto. Assim como aqueles discípulos, pois eles não acreditaram, e eles ficaram abatidos, e eles ficaram frustrados, e eles ficaram decepcionados, porque agora o mestre, aquele a qual eles olhavam, estava crucificado naquela cruz. No outro dia, no final daquele dia, na verdade, foi lançado naquele sepulcro, e ele estava lá dentro, e eles sabiam ali que ele estava morto, e agora eles estão trancados, eles estão com medo. Mas algo acontece no 3º dia. Algo maravilhoso e que não é um conto de fada, mas que é uma verdade. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, ele vence. E eu vejo que Satanás achou que tinha vencido, pois tinha matado Jesus, o Filho de Deus. Ele achou, opa, venci. E quando nós então vemos essa situação,
aqueles discípulos que estavam temerosos, medrosos, trancados, com medo, mas Jesus aparece com eles. Alguns estavam deixando o caminho, alguns estavam voltando, deixando Jerusalém, deixando o convívio com os outros discípulos e saindo a caminho de Emaús. Mas Jesus aparece com eles no caminho e fala ao coração deles. E agora, quando eles percebem, eles tornam a voltar. E Jesus agora fala primeiramente, ele aparece também às mulheres. Foi as primeiras que viram Jesus ressurreto, foi as mulheres. E eu vejo que as mulheres têm mais essa sensibilidade de conhecer a Jesus, de ir primeiro a Jesus. E quando vemos ali, elas vão, contam aos discípulos, os discípulos não acreditam. Mas aí, tem dois deles, falaram, vamos lá ver isso que aconteceu. Pedro e João correm, dois atletas correndo, mas só que João estava mais em forma. João passa na frente, ele chega primeiro naquele sepulcro, e ele entra naquele... João chega, só que ele fica meio tenso, não vou entrar, ele não entra no sepulcro, ele fica na porta, mas Pedro é aquele mais afobado, aquele mais para frente, e ele chega, ele já entra dentro daquele sepulcro, e já não encontra ninguém ali, só encontra aquela pedra vazia. E o lenço dobrado ao lado. E quando as mulheres ali fora, olhando isso, vê um homem ali, e conversa com ele, pensava que fosse o jardineiro, e agora pergunta, onde foi que levaram, para onde colocaram, onde o colocaram, para onde o levaram? E aí ele vai dizer, ele começa a falar com elas, e da forma como ele fala, elas reconheceram que era Jesus. Então eu vejo, queridos, que ele não apenas ressuscitou a Lázaro, quando ele chega ali durante 4 dias, já estava morto, e ele vai até aquele sepulcro também, e ele chama Lázaro para fora. Imagine as pessoas que estavam ali. Isso é algo extraordinário, algo nunca visto. Mas agora o próprio Jesus estava ali naquele sepulcro, durante 3 dias, mas ao terceiro dia eles chegam ali, já não tem mais nada também. Ele venceu a própria morte. E nós então temos que ter essa certeza que ele não ficou ali, ele ressuscitou, mas ele vai voltar um dia. Assim como os discípulos, os próprios discípulos de Jesus, eles não acreditavam que ele iria ressuscitar. Tem muitos crentes hoje, ou crente é todo aquele que crê em Jesus. Tem muitas pessoas que creem em Jesus, mas não faz a sua vontade, não anda nos caminhos do Senhor. Tem muitas pessoas que creem em Jesus, mas não se importam com a sua vinda, não se preparam para encontrar com Ele. E Ele está dizendo então, queridos, que para nós esse dia, aqueles que estiverem esperando, vai ser um dia espetacular, um dia fantástico. Mas para aqueles que não se preocuparem com isso, vai ser um dia terrível. E eu fico olhando, amados, que aqueles discípulos ainda, eles se reúnem. Jesus já tinha ressuscitado, mas eles estão reunidos, e eles não acreditam nas mulheres, e eles estão ali ainda, Jesus aparece no meio deles. Tudo fechado, e Jesus aparece ali naquele meio, e diz, paz seja convosco. E neste momento, na primeira vez que Jesus aparece, Tomé não estava. E depois ele vai dizer, Tomé, olha, Jesus esteve aqui, ele está vivo. Ah, que isso? Tá não. Eu só acredito se eu tocar, eu só acredito se eu ver. E nós vamos observar que Jesus aparece novamente ali, quando Tomé está ali, e ele já diz, Tomé, venha cá, toca aqui nas minhas mãos. Veja aqui as marcas da minha coroa, da coroa a qual me colocaram, coroa de espinhos. Toca aqui, você vai ver aonde enfiaram a lança. E ele falou assim, não, eu creio, Senhor. Ah, você crê porque você agora está vendo? Mas ele diz, bem-aventurado aqueles que não veem, crê. Então eu vejo que nós precisamos crer. Que a Bíblia, ela não é um conto de fada.
mas ela é a verdade. E Cristo vai voltar um dia. E eu vejo que a palavra do Senhor, ela é bem clara, e cantamos aqui. Os cânticos que nós cantamos, eu estava observando, impressionante amor. Que impressionante amor de Deus para conosco, porque Ele passou tudo isso por minha causa. Ele passou tudo isso por sua causa. Ele passa por isso por nos amar. Ele passa por tudo isso por querer o nosso bem. Ele não precisava fazer isso, mas por amor a nós, Ele passa por tudo isso. Impressionante amor. E agora o segundo cântico em que cantamos diz: e a vida que eu vou viver agora é por um motivo bem maior. Qual o motivo da sua existência? Qual o motivo da sua vida? Muitas vezes estamos pensando em nós mesmos, em agradar a nós, em fazer as nossas vontades, em fazer aquilo que eu bem entendo, e muitas vezes não estamos nem aí para a vontade do Senhor, para a vontade de Deus. E o motivo bem maior que eu e você, que nós possamos viver, é para a glória de Deus, é para fazer a vontade dEle, é para glorificarmos a Ele. E lá em 1 Pedro, no capítulo 4, interessante o que Pedro, ele nos exorta. 1 Pedro capítulo 4, ele diz assim no versículo 1: portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado. Porque no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Quantos anos de vida te resta? Quantos anos? E agora o cântico que cantamos: não, a vida que eu vou viver agora é para a glória do Senhor. A vida que eu vou viver agora é para honrar o Senhor. E nós falamos hoje pela manhã algo que nós precisamos fazer, algo que nós precisamos nos colocar à disposição de reconhecer aquilo que Deus tem nos dado. E se Ele tem nos dado algo, nós precisamos servir ao povo de Deus. Nós vimos aqui que nós também precisamos reconhecer aquilo que Deus faz. E algo maravilhoso que Deus fez por nós, pois Ele deixar toda a sua glória. Ele vir aqui, na forma de homem, sofrer como homem, morrer naquela cruz, por mim, por você, por nós, para nos salvar do inferno. Eu preciso reconhecer isso que Deus fez. E agora eu preciso viver sim uma vida que por um motivo bem maior, e o motivo maior é Jesus. Nós não podemos de forma nenhuma viver apenas, não, eu vou viver para criar os filhos. O meu motivo de viver é para que eu tenha a minha casa própria, para que eu tenha o meu carro, para que eu tenha uma faculdade, para que eu tenha uma pós-graduação. Não, você sim pode buscar essas coisas, mas o motivo da nossa existência é muito mais do que isso. O motivo da nossa existência vai além dessas coisas. Eu posso usar todas essas coisas, eu posso usar todo o conhecimento que eu tenho para que eu possa glorificar a Deus. Mas muitas vezes Deus nos dá o conhecimento, Deus nos dá um lugar de prestígio na sociedade, e muitas vezes a gente não entende isso e não glorificamos a Deus nos locais aonde Ele tem nos colocado. Deus deseja que sejamos luz aonde estamos. Lá no seu trabalho você precisa ser luz, lá na sua rua você precisa ser luz. Isso é entender aquilo que Deus fez e agora recompensá-lo. Não, Ele merece a minha dedicação, Ele merece. E queridos, quando eu olho então, para os dias que me restam, eu não sei se eu estou na metade, ou se eu já passei da metade. As pessoas dizem que depois dos 30, os 30 é o auge, né? Mas diz que depois dos 30 a gente pega uma descendente. Diz que depois dos 30, é descendente. Até os 30 você está subindo. Mas que depois dos 30 não tem jeito.
E aí eu vejo que se você está antes dos 30, então você ainda está numa posição boa. A expectativa de vida, ela tem aumentado. A expectativa de vida, agora ultimamente, a gente vê que aumentou. Mas vamos lá, se aumentou, se foi aí para 80 anos, se foi para 80 anos, chegou nos 40 também, opa, já começa a descer, não tem jeito. E aí aonde você está? Mas a gente observa também quantas pessoas novas têm morrido. Quantas pessoas, quantas crianças, quantos adolescentes. Então nenhum de nós, ninguém pode saber quanto tempo resta ainda de vida. Não importa se eu tenho 8 anos, não importa se eu tenho 40, 50. É difícil, né? 100 aqui, eu acho que não tem ninguém não. Mas a gente observa o seguinte: quanto tempo te resta? Você não sabe, eu não sei. Mas o que de fato importa então, é que eu comece a viver para a glória de Deus hoje. Não é amanhã, é agora. Agora. Então o cântico em que cantamos diz, não, e a vida que eu vou viver agora. É agora, não é amanhã. Você precisa tomar uma decisão, é hoje. Não, eu vou seguir o Senhor, eu vou obedecer a sua palavra, eu vou andar nos seus caminhos, eu vou procurar conhecer mais, eu vou ler mais a Bíblia. Eu vejo que ele está chegando o final do ano, e no final do ano muitos fazem muitas promessas. Eu vou fazer isso, eu vou ler a Bíblia todo esse ano, eu vou emagrecer, eu vou fazer academia, eu vou fazer um monte de coisa, e está chegando o final do ano já. E talvez no final do ano passado você disse um monte de coisa, mas está chegando o final e você olha assim, não fiz nada. Não fiz nada. E eu vejo então, não é amanhã, é agora. A vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior. E o último canto que cantamos, eu vou deixar na cruz. O que você precisa deixar na cruz? Não, você precisa de fato entender que Cristo já levou na cruz todos os nossos pecados, todos os seus pecados. Ele já levou naquela cruz. Você só precisa entender isso e dizer, não, Senhor, eu quero que o Senhor de fato leve todos os meus pecados. Eu quero que o Senhor, eu coloco agora na cruz que o Senhor já fez tudo por mim. Então agradeça a Deus e diz, não, Senhor, eu quero viver para Ti. Eu quero ter uma vida que agrade ao Senhor. Eu quero honrar o Senhor. Eu quero glorificar o Teu nome. Queridos, porque aquilo que aconteceu lá no filme de Vingadores, Guerra Infinita, quando aquelas pessoas começam a desaparecer, acidentes começam a acontecer, eu ficava imaginando, a volta do Senhor vai ser assim, quando Ele arrebatar a igreja. Quando Ele arrebatar a sua igreja, vai ser assim. Lá na sua casa, como é que vai estar? Como é que vai ser? No seu local de trabalho, eu vejo que nós precisamos estar prontos. Ele diz aqui, no texto a qual lemos, que nos dias de Noé, as pessoas casavam, se davam em casamento, festejavam, viviam a vida da forma que eles bem queriam. Mas a chuva começou a cair. E foi caindo chuva. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aqui a semana passada choveu, acho que 8 dias ou quase 10 dias, né? Direto chovendo. Era muito forte, mas chovendo, constante. E aí choveu, as coisas começaram a inundar todas, as pessoas, não, está tranquilo. Mas aí Noé já tinha entrado na arca, sua família, Deus, Ele fecha a porta daquela arca e a chuva começa, e vai indo. Eles estão tranquilos, achando, opa, não, vai parar. E na verdade vai subindo. E ficam, quantos dias chovendo? 40 dias de chuva. E a Bíblia diz que não só chovia, mas tinha aberto as comportas também, e água jorrava também de baixo para cima. E aquilo inundou tudo. E aquelas pessoas batiam na porta, abre, não é a porta. Não tem como, não foi eu que fechei a porta. E eu vejo, queridos, que a porta hoje está aberta. Deus deseja que possamos estar com Ele, que você esteja com Ele. Mas só depende de você. Porque Jesus, Ele fez uma promessa registrada em Mateus,
lá no capítulo 26, versículo 29, Mateus 26, versículo 29. A gente observa aqui que antes da morte de Jesus, a última ceia que ele tem com os discípulos ali, e ele vai comer o pão, ele vai tomar o cálice ali, e ele vai dizer, olha, no versículo 29, mas digo-vos que desde agora eu não vou participar mais deste momento com vocês. Eu não vou mais tomar o fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. Nós estamos aqui, nós vamos ceiar ao Senhor. Nós vamos estar lembrando aquilo que Cristo fez por nós. Quando nós vamos aqui participar do pão, aqui não é o vinho, mas o suco de uva que representa o vinho, que representa o sangue de Jesus derramado ali na cruz por cada um de nós. E eu vejo que esse é o momento de eu recordar tudo aquilo que Jesus fez por mim, todo o sofrimento, mas tudo aquilo com amor por cada um de nós. Mas agora também eu não posso só ficar olhando para o passado. Esse é o momento também de eu olhar para o futuro. Não como apenas um conto de fada, que Cristo vai voltar, mas eu tenho que entender que essa é uma palavra, a palavra de Deus. Assim como ele disse para os discípulos que iria ressuscitar, e eles não acreditaram. Tem muitas pessoas que ainda não acreditam que vai ter um momento, um cerimonial lá no céu, onde todos os remidos do Senhor Jesus vão participar da ceia do Senhor. Eu quero estar naquele dia. E você? Eu quero estar naquele dia, naquele grande salão de festa. Mas para que você esteja lá, você agora precisa dizer para você mesmo, e a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior, é para a glória de Deus, é para fazer a vontade dEle, pois eu entendo todo o amor, eu entendo tudo aquilo que Ele fez por mim, e por isso eu vou viver para Ele. E é dessa forma, queridos, que temos que participar da ceia do Senhor, lembrando de tudo aquilo que Ele fez, mas lembrando também da promessa dEle de estar conosco um dia. Qual dia? Eu não sei. Eu não sei qual dia. Mas eu creio que Ele vai voltar, porque Ele disse. E tudo que Ele disse aconteceu quando Ele estava aqui. E tudo ainda irá acontecer, tudo que Ele falou que vai acontecer, eu creio que vai acontecer. Todos vamos estar diante dEle um dia para prestar conta da vida em que vivemos aqui. Eu tive a oportunidade hoje, primeira vez que eu falei para um boliviano de Jesus, apareceu um boliviano aqui na igreja hoje, e eu tive a oportunidade de falar do amor de Deus, um boliviano. E eu vejo, queridos, o amor de Deus, ele é para todos. O amor de Deus quer alcançar a todos. Mas nós precisamos falar desse amor. Precisamos crer. Primeiro eu preciso crer, porque se eu não cresse, eu não estaria aqui falando com vocês. E tem muitas pessoas que não falam porque não estão convictas. Porque quando há uma convicção, não, eu creio na palavra de Deus. E por isso eu vou fazer discípulo, por isso eu vou obedecer, por isso eu reconheço aquilo que Ele fez por mim e eu vou dizer, não, a vida que ainda me resta nesse corpo, a vida que me resta aqui nessa terra, eu vou viver por um motivo bem maior. Eu vou viver. É isso que Deus deseja de cada um de nós. Eu não sei como você tem vivido a sua vida. Eu não sei se você tem feito como Zeca Pagodinho canta, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso que Deus deseja. Deus deseja que você sim, possa viver para a honra e para a glória dEle. Fazendo a vontade dEle, não a sua vontade. A vontade dEle
é superior à sua. Eu só consigo enxergar o agora. Deus, ele enxerga o amanhã, o depois de amanhã, o daqui 10 anos, o daqui 50 anos. Ele enxerga tudo. Então vale a pena confiar em Deus. Vale a pena depositar em Deus toda a minha confiança. Porque a palavra dele diz que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. A minha vontade é falha, é imperfeita. E muitas vezes não é agradável. Eu penso que algo vai ser agradável e não é. Eu penso que algo vai ser bom, não é. Eu penso que algo é perfeito e não é. Por isso nós precisamos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Você já colocou a sua vida nas mãos do Senhor? O que Ele quer para você, o que Ele quer para você é bom, é perfeito e agradável. Mas muitas vezes nós andamos pelos nossos próprios caminhos. E talvez até eu possa usufruir de coisas boas. Mas e no final da história? Uma das coisas que eu falei para o boliviano, nome difícil, não gravei o nome dele não, difícil de pronunciar. Eu falei com ele, ele tem viajado, saiu aos 19 anos de casa, discutiu com o pai e nunca mais voltou e tem andado. Eu falei assim, olha, você está andando de cidade em cidade, vai andando, qual é o seu destino? Ele, ok, não, eu pergunto, mas ainda, qual é o seu destino? Não. Eu falei, não, mas se você morrer, para onde você vai? Qual a cidade que você quer estar? Tem 2 cidades no final. Uma cidade chamada céu e a outra chamada inferno. Qual que você quer? E aí com isso eu falei de Jesus para ele. Eu falei, você precisa, não importa quantas cidades você ande, não importa quantas cidades você vá, mas o mais importante é se você estiver caminhando para a cidade celestial. E você está caminhando para onde? Você está caminhando para a cidade celestial? Para caminhar para a cidade celestial, você precisa estar fazendo a vontade de Deus, se preocupar com a vontade de Deus. E dessa forma, reconhecendo tudo o que Ele fez, sendo grato a Ele. E agora, se você é grato a Deus, você precisa mostrar isso em atitude, negando a si mesmo. Uma das coisas mais difíceis, negar a si mesmo, negar as suas vontades que não agradam ao Senhor. É fácil? Não é, porque é negar a nós mesmos. Mas se torna fácil porque é Cristo em nós que vai nos dar força para vencer. É o que Ele disse para os seus discípulos, não, eu vou mandar alguém, o Consolador, Ele vai dar força, Ele vai dar sabedoria, Ele vai ensinar, Ele vai conduzir vocês em toda a verdade. Então é o Espírito de Deus, é Ele que vai te ajudar. Não importa o que você faça, não importa como é você, mas Ele tem esse poder, essa capacidade de nos fazer vitoriosos. Deus nos faz vitoriosos. Ontem ali nós tivemos na noite missionária e nós vemos ali quantas pessoas vitoriosas. Quantas pessoas que estavam nas ruas, nas drogas há 10, há 15 anos, há 16 anos. Mas o Senhor transformou, eles venceram. Venceram o crack, venceram a cocaína, venceu a prostituição, venceram todas as coisas. E agora estão vivendo uma vida que agrade ao Senhor. Porque eles disseram, eu quero viver uma vida que agrade ao Senhor. Então essa é uma decisão. E essa decisão precisa ser sua. E eu falo, se tem alguém educado, esse alguém é Jesus. Ele não arromba a vida, Ele não obriga ninguém. Mas sou eu, é você. Você que precisa tomar essa decisão. Não, eu vou agradar a Deus, eu vou fazer aquilo que Ele é agradável. Feche os seus olhos neste momento. Você pode estar falando isso com Deus aí agora. Você pode dizer, Senhor, pedir ao Rainô, esteja aqui, no violão. O Ministério de Louvor também já pode tomar os seus lugares aqui. Você pode orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu tenho vivido de qualquer maneira. Eu tenho vivido do meu jeito. Não, mas agora eu quero viver. Quero viver para a Tua vontade. Para fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Tenha misericórdia da minha vida. Me ajuda. Ele é misericordioso, Ele quer ajudar você. Mas como eu disse, Ele é alguém educado. Ele só vai entrar na sua vida se você pedir. Ele só vai entrar na sua vida se você o convidar. E você dizer, Senhor, eu preciso do Senhor.
eu quero vencer isso, eu quero vencer aquilo. Ele pode, porque ele venceu todas as coisas, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu todas as coisas. E é ele que pode tornar você vencedor. Eu não tenho como tornar ninguém vencedor, mas ele pode todas as coisas. Maravilhoso Deus, querido Pai. Graças dou ao Senhor, Pai, pois o Senhor é bom. Graças eu dou ao Senhor, porque, Pai, a Tua palavra não é apenas um conto de fada. É a verdade. A verdade que aconteceu. E verdades que acontecerá. E eu creio, Pai, pois foi o Senhor que diz. E a Tua palavra é a verdade. Agora, Pai, que Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que esteja convencendo. Ó Deus, aqueles que precisam ser convencidos de pecados, aqueles que precisam ser convencidos, ó Pai, da Tua justiça, aqueles também que precisam ser convencidos do juízo do Senhor. Ó Pai, que a Tua graça alcance cada um de nós, para que possamos, Pai, entender que a vida que temos que viver é para um motivo bem maior, que seja para o Senhor, que seja para a Tua honra, que seja para a Tua glória. Pai, se algumas aqui não têm conseguido viver isso, pois está presa ao pecado, está presa àquilo que não agrada ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, liberte agora. Quebre as algemas, quebre as cadeias, pois o Senhor é aquele que tem o poder de quebrar todo o ciclo, todo o vício. O Senhor tem poder, então quebre, Pai, em nome de Jesus, para que possamos ter a liberdade de Te servir, a liberdade de cultuarmos ao Senhor, a liberdade de servirmos ao Senhor. Então tome, Pai, e faça, Pai, a transformação que só o Senhor pode fazer. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém, amém.